Pessoal, um dos temas que a gente mais debateu aqui no canal e no geral enquanto sociedade é o uso das máscaras, né? E realmente, hoje, né, 4 anos depois que surgiram o coronavírus, que se espalhou, né, todo o caos que a gente viveu, né, o fim da pandemia que aconteceu esse ano, a gente vive um novo cenário de uso de máscara. E a máscara veio para ficar. Eu vou explicar para vocês o que faz sentido, o que não faz sentido e como eu vejo na prática hoje cada vez mais a máscara sendo utilizada, né? Realmente a máscara não fazia parte da realidade do brasileiro, né? Porque eu estou falando do brasileiro, que em alguns locais do mundo era mais comum você ver pessoas usando máscara, em especial nos países asiáticos, né? E essa prática, quando a gente via filme, a gente via alguns reportagens e metrô, você via pessoas utilizando máscara, mesmo antes da pandemia, né? E o que a gente aconteceu, o que aconteceu com a gente, que mudou, e eu acredito que vai mudar para sempre a utilização das máscaras. A gente, quanto sociedade brasileira, entendeu que a máscara cumpre um papel muito importante na proteção para infecções de vias aéreas respiratórias, quadros gripais, Covid, né, vírus sociais respiratórios e outros. Antes, enquanto sociedade, a gente não usava isso na prática, né? Sempre se soube disso, tanto que as sociedades, né, asiáticas, eles acabam utilizando muito porque eles passaram por vários períodos traumáticos de vírus, né, gripe aviária e outras coisas, muito mais do que a gente aqui no Brasil, e viram pessoas morrendo, viram pessoas pegando, se conscientizaram sobre a relevância do uso das máscaras em situações específicas. Eu acredito que aqui no Brasil, claro, a gente vai utilizar muito menos do que eles, né? Mas a gente vai utilizar muito mais do que usava antes e a máscara veio para ficar. Quais são os cenários que fazem sentido? Vamos lá para resumir para vocês. Ambiente de pronto-socorro, de emergência. Quem nunca foi na emergência por causa de um problema e depois de alguns dias apareceu gripado, corizando? Por que isso acontece? Você vai na emergência, porque, sei lá, torceu o seu pé, porque está com a dor na barriga, né? Lá na emergência vai ter um monte de gente esperando. Normalmente, as pessoas que estão esperando, grande parte delas vão ter as viroses, as famosas viroses, e você vai acabar pegando no ambiente fechado, pessoas doentes perto de você, ou você esperando o exame, alguma coisa, acaba pegando. Essa realidade de emergência eu acho que veio para ficar. Você passa qualquer emergência aqui em São Paulo, nos outros locais também, você vê pessoas, grande parte delas utilizando máscara, né? Isso já era comum lá fora, isso vai fazer parte da realidade brasileira. Eu até recomendo, interessante, a emergência é um grande local de chance de você pegar um quadro gripal, né? Quanta mãe não fala, né, quando está na emergência com o filho, ó, cuidado, o menino está espirrando, às vezes o menino vai se vacinar e está ali do lado um outro menino que foi ser atendido porque está com a gripe e acaba pegando. Então essa realidade de emergência eu acho que veio para ficar. Segundo aspecto, né, pessoas imunossupressas, e acaba que a minha realidade, eu lido muito com paciente oncológico, né, por ser neurocirurgião. Então, para atendimento nesses pacientes, como forma de proteção deles, eu vou utilizar máscara e vou continuar utilizando. Porque esses pacientes, eles têm um sistema imunológico deles mais debilitado. A gente via, vez ou outra, pessoa utilizando máscara, ambiente hospitalar, na própria rua, né, pacientes que estavam passando por tratamento de quimioterapia. Então, não eram todos que utilizavam, né, mas grande parte deles já utilizavam. Hoje, eu acho que vai ser a grande totalidade. E a gente médico também, numa situação que está com o paciente imunossupresso atendendo, eu acho interessante, eu estou incluindo isso na minha prática, utilizar máscara nesse cenário. Mesmo no meu consultório, vou utilizar máscara em pacientes oncológicos, imunossupressos, fazendo quimioterapia, porque eu estou protegendo eles de pegar algum quadro gripal ou outro de mim que estou rodando o tempo todo no hospital e acabo tendo a chance disso acontecer. O contato é direto, você tem que examinar, tem que tocar. Então esse é o segundo cenário. Terceiro cenário, né, pessoas com sintoma. Também não era uma coisa muito comum no Brasil. Hoje eu já percebo que as pessoas observam, então se alguém está espirrando, se alguém está corizando, está passando a mão no nariz, né? As pessoas já olham meio assim, né? E a pessoa está sem máscara. Então, se você está com quadro gripal, se você está corizando, coloca a sua máscara. Você vai estar protegendo as outras pessoas desses vírus, né? Então, esse é um cenário bem importante. Em especial você que está com idoso em casa, tudo isso, está com esse quadro uso. Isso, eu já vejo isso como uma realidade, né? E o outro cenário que vão ser pessoas que se sentem mais seguras utilizando máscara. Hoje em dia é incomum você não passar, pode ser no shopping center, pode ser no metrô, pode ser no aeroporto, né? Encontrar uma porcentagem razoável das pessoas, né? 10, 20% utilizando máscara.
ou porque a pessoa está com algum sintoma, alguma doença, ou porque a pessoa se sente mais segura utilizando a máscara, né? Frequenta ambientes, inclusive ambiente de academia, vira e mexe eu vejo pessoas, Júlio, faz sentido utilizar? A princípio não, se você está bem, se é um ambiente aberto, não é um ambiente tão aglomerado, você não tem nenhuma comorbidade, não tem, mas a pessoa se sente mais segura. Ela não está prejudicando ninguém e ela está mais protegida, óbvio, né? Está em contato com muita gente. Então, essas são os cenários que eu vejo que vai fazer parte da nossa realidade brasileira, utilização de máscara. E eu acredito que veio para ficar, não é algo pontual que as pessoas vão esquecer, não. O caos já passou, o pânico já passou, já estamos nessa nova normalidade que vai incluir o uso de máscara, nessas situações mais frequentes. Espero que tenha ajudado.